Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. E eu sou o Lucas Parra. E estamos de volta, irmão! Levamos aí uma fériasinha pequena de quase 3 meses. Tranquilo. Padrão Brasil, né? Padrão Brasil. 3 meses para poder maturar nosso tempo no submundo. Igualzinho Perséfone. Mas voltamos. E voltamos melhores do que nunca. Quer dizer, Nossa, vamos ver, né? Gostei da empolgação. Eu não lembro mais como grava, eu não sei mais o que eu falo, não sei se... Eu não lembro mais fazer jabá, não lembro também os jargões que eu falava, mas vamos lá, a gente cria novos. E aí, aproveitando que esse episódio vai sair bem no meio do festival do Samhain, e eu vou explicar o que é isso, ou, inclusive, no meio da festa de todos os mortos, ou logo depois do Halloween, a gente aproveitou para fazer esse episódio especial para falar dos simbolismos e da origem do Halloween. Aí, não tem nada a ver com mitologia grega, mas tem a ver sim, a gente vai ver que a gente consegue fazer link também, como sempre. Como sempre, é isso aí. Oh, isso é uma coisa. Fala. É todos os santos, não todos os mortos. Se bem que todo santo tá morto, né? Então, essa é a primeira parada que eu ia falar. Tipo assim, o finados, que é dia 2, é o dia antes do. É o dia depois do dia de Todos os Santos. Mas todos eles estão mortos. Então são tipo assim, é uma festa pra comemorar só morto, velho. É, santo tá Vamos morto. fechar assim já. E aí, como é que faz jabá então? Cara, vamos lá, ó. Isso aí, pessoal. Caralho, esqueci mesmo. Mano, você tem que ver o seguinte, ó. Você já tá com cadeirinha gamer, você tá com foninho, você tá de microfone. É, Tá cara. quem tá patrocinando aí? O Home Office tá patrocinando. Tem jeito. Ó, só trabalha de casa, grava de casa. Tem que trabalhar o setup, né? É, eu preciso melhorar essa minha cadeirinha aqui, velho. Vocês nem estão vendo porque tão pequeno aqui, velho. Bom, pessoal, antes da gente começar o mito, então, no caso que não é mito, mas não se esqueçam de curtir a gente nas nossas redes sociais, seguir a gente lá no Instagram, arroba Deus Me Livre Oficial. Nossa senhora. Escutar a gente também, seguir lá no Spotify, em qualquer plataforma de streaming que vocês gostam, e em breve nossos vídeos também no YouTube. Então não percam. Bom, então bora pro mito. Vamos lá. Bora pro mito. Quer começar? Você que sabe a pronúncia do mito de origem, que eu vi em vários lugares, mas você sabe falar melhor do que eu. Então, como a gente já comentou, o Halloween ele tem origem num festival celta, que é o... É o Samhain. Samhain. Se escreve Samhain. Já teve pronúncia que é Samhain. Eu procurei lá, tem uma discussão etimológica de uma galera de linguística, cara, tudo brigando. Mas sim, o consenso até então é que é Samhain. Eu ia chamar então, de Samhain. Samhain, puta, mais uma. Eu ia chamar de Sohan, tanto zoando. É, o festival celta dos Samhain. Então, e esse festival, ele era justamente 3 dias de celebração que eles faziam de 31 de outubro até 2 de novembro. Então, eles já usavam esse período. Né? E o festival ele era justamente para poder agradecer aos deuses, aos santos, aos deuses, né? Mania de mitologia, né? Mas eram deuses sim, porque os celtas eram politeístas, então deuses. Não sei direito então, quais, mas eram deuses. Para agradecer aos deuses pela colheita, porque ali começo de novembro era justamente o ápice, né? E na realidade o final das colheitas. A partir dali a gente ia começar só ladeira abaixo em direção ao inverno, né? Então não tinha mais, era só entrar pra casinha e hibernar.
E também faziam saudações e homenagens e bênçãos para os familiares antigos, para os mortos em geral. Então começou muito com essa celebração, que é considerada uma celebração pagã, né? E aí, o que a igreja faz, Lucão? Quando tem celebração pagã famosa? Ah, cara, eles aproveitam, né? Como a gente já viu em outros casos, para evitar que o pessoal ficasse comemorando, que são coisas que estão muito enraigadas na cultura, né? Esse festival a gente tem relatos dele acontecer há cerca de mais de 3.000 anos. Então, como é muito mais difícil você impedir que as pessoas façam uma festividade pagã, é mais fácil colocar um feriado cristão por cima. E aí, em vez de você acabar com a festividade, você só dá outro nome para ela, né? Que comemora, teoricamente, outra coisa. Então, o que o catolicismo da época fez, né? Eles começaram a comemorar o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro. E aí, então, a véspera, né, ao Dia de Todos os Santos, se tornou o que a gente conhece como Halloween. Por que o nome, né? Santo, em inglês um pouco mais arcaico, é Hallow. Então, véspera de Todos os Santos é All Hallows Eve. All Hallows Eve, Halloween. Então, Halloween na verdade... Ah, não é esse Halo, não. Essa é outra coisa. É isso. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Véspera de Todos os Santos. Então, você vê... o Dia de Todos os Santos é véspera de finados e o Halloween é véspera do Dia de Todos os Santos. E aí o finados é finados mesmo, que é Dia dos Mortos, que é isso que eu tinha falado. Dia dos Mortos. Isso foi engraçado, é legal você ter falado que é comemorado há mais de 3.000 anos, que a gente tem relatos, né? Porque, inclusive, o Dia de Todos os Mortos, que é um festival famoso, inclusive no México, tem até um filminho lá, aquele... Viva, né? Um desenho. Aquele desenho mó da hora. A vida é uma festa. Viva ou Vida, sei lá, não lembro. Mas é esse daí. Que conta justamente a história desse festival, né? Que também tem relatos há quase 3.000 anos. Né? Era do período azteca, inclusive. Tem coisa bem antiga ali. Então, e sempre comemorado em 3 dias, assim. Era como se fosse, tipo... os 3 dias dos mortos ali que comemoram toda essa sequência. A igreja colocou no século VIII, foi o Papa Gregório III, alguma coisa assim, que colocou esse feriado bem no meiozinho, assim, que é pra tipo assim, tem coisa da igreja no dia antes e no depois, ela afeta todo mundo, né? Porque antes era comemorado em maio, inclusive, o Dia de Todos os Santos, católico. Nada a ver com outubro, né? Nada a ver com outubro. Aí passou pra lá. Mas eu acho que faz mais sentido, né, cara? Outubrozão ali, já tá rolando um período do signo de Escorpião pra falar de morte. Tem tudo a ver, né? Inclusive, na origem celta, o que eles acreditavam e que depois acabou passando, né, pro resto. É que nesse mês, quando chegava essa época, começava a ter uma aproximação entre o plano dos vivos e o plano dos mortos. Então abriam-se as portas, digamos, do mundo dos espíritos e eles começavam a vagar pela Terra. Então faz mais sentido você comemorar, né? Enfim, o Dia dos Mortos, mais ou menos nessa época, né? Porque em várias culturas você tem essa percepção de que volta aí de outubro, novembro, rola uma parada um pouco mais trevosa, né? E esse festival, eu procurei, né? Ele não é exclusivo do Ocidente, inclusive, não. É nas Filipinas, China, Japão, Austrália, todos os lugares. A Austrália vai ser porque é colônia inglesa, né? Então os caras pegaram tudo que era celta também. Mas assim... eles têm essa ideia, que é inclusive de homenagear os antepassados, os anciãos da família que morreram, tem toda essa coisa. Então, sei lá, tem os espíritos que são os santos ali, mas tem também os espíritos malignos, né? Abriu a porta pra todo mundo, tipo assim.
É pra todo mundo. E aí vem das origens da ideia de colocar lanternas, né? No Halloween, essas... A gente vai chegar na parte da abóbora depois. Não é só pra explicar, mas assim... antes, eles colocavam faziam fogueiras e também colocavam lanternas dentro de... Achei até engraçado essa parte. Colocavam lanternas dentro de nabos, né? Tipo, os caras não tinham o que colocar. Era nabo e batata. Tinha, cara. Eles colocavam as lanternas lá pra poder guiar esses espíritos durante a celebração do Samhain e também para afastar os espíritos malignos. Então já tinha uma dupla função ali. E aí outra coisa engraçada é que eles usavam máscaras, mas isso a gente viu que é até mais pra frente, né? Já é coisa mais, tipo, moderna, assim. Mas eles usavam máscaras que é pra fugir dos espíritos malignos, para que o espírito maligno não pudesse, tipo, te reconhecer. Esse aqui que me matou, vou pegar você de volta, irmão. Pra confundir as pessoas com espíritos também, né? E aí, espírito com espírito não dá nada. Eles não incomodavam ninguém. Você também é espírito, então passa batido aí, de boa. Né? Então a gente tem tudo isso acontecendo dentro desse festival, dessa celebração do Samhain. E aí que é bem forte, e só depois que isso vai migrar aí pros Estados Unidos. Uma tradição que também já começava desde a cultura celta era o que hoje a gente transformou na Tricks and Treats, né? Gostoseiras ou travessuras. Que na antiguidade as crianças elas saíam cantarolando e rezando, iam batendo de porta em porta, e quem ofertasse para eles um bolo tradicional da época que chamava bolo da alma, que era um bolo recheado com groselha, eles rezavam. Sua alma, meu irmão. O bolo recheado com a alma dos inocentes. Eles rezavam para os mortos daquela família. Então, na realidade, era um ato de respeito aos mortos, né, nesse sentido. E não estava tão relacionado com ganhar doces, né? Era uma oferenda de quem fazia, e as crianças faziam esse papel de prestar respeito a quem já tinha ido. E é o que quando chegou aqui mudou um pouco, né? Como sempre a gente muda um pouquinho o viés das coisas. Eu tava pensando aqui se a gente deturpa ou se a gente evolui as comemorações, os mitos e tal. Eu tenho pra mim que a gente deturpa. Mas, cara, esse aí eu acho que foi só pra vender doce mesmo, viu? Então, cara, você sabia que no Halloween os Estados Unidos vende mais chocolate do que na Páscoa? Então, eu li isso. É um absurdo, cara. Porque, tipo assim, quer dizer, não é absurdo, mas faz muito sentido. Parte. E o Halloween é um feriado maior do que a própria Páscoa. E tinha um outro feriado lá grande que eu olhei e falei assim, nossa... é o Dia dos Namorados, né? Que é Valentine's Day pra eles lá. Tipo, o Halloween só não é maior que o Natal e Ação de Graça. Mas, tipo assim, cara, é tipo o top 3, velho, do país. É muito forte. E um país de origem católica pra caramba também. Não sei. Não sei se é de origem católica, eu não viajei nessa parte. Os Estados Unidos? Fiquei meio... não sei, mano, porque foi muito de irlandês pro bagulho. Mas então, foram os irlandeses que já tinham sido convertidos. Eu sei que eles eram daquela... É que não é bem catolicismo lá, né? São outras vertentes do cristianismo, né? Ela é muito forte pro protestantismo, entre outras coisas, né? Então. Mas enfim. Retiro o que eu disse, Vossa Excelência. Retirem dos autos, por favor. Então, eu acho que é bom a gente explicar também como que o Halloween passou de um festival
tipicamente irlandês para estadunidense, né? Apesar de assim, ser uma questão histórica um pouco mais simples, né? Mas caso vocês não saibam, teve uma migração em massa. Você lembra quando que foi, mais ou menos? Quanto? Eu sei que é século XIX, velho. É 1800 e bolinha, né? Mano. Século XIX. Foi logo depois daquela Grande Depressão, eles falam. Lá teve uma coisa assim, que teve uma migração em massa de irlandeses, assim, pros Estados Unidos. Então, porque depois da Depressão, teve uma praga que assolou as colheitas de batata da Irlanda. E na época a batata era o alimento principal deles, né? Então eles tiveram, assim, uma crise alimentícia tremenda, assim. A grande maioria da população passava fome mesmo. E aí acho que teve migração de mais de 1 milhão de irlandeses para os Estados Unidos. Pra época, assim, era muita coisa. E aí esses irlandeses ajudaram a miscigenar o país, né? Já tinha muito imigrante europeu lá, né? Estados Unidos foi colonizado por europeus, como todo o resto do mundo praticamente. E aí os irlandeses trouxeram junto essa cultura do Halloween. E nos Estados Unidos o negócio acabou ganhando força e acabou ficando mais famoso do que na própria Irlanda e na Europa. Em alguns pontos pegou até influência ali do México, né? Já juntou uma coisa com a outra. Eu sei que nas partes ali, alguns pontos da Califórnia, tem na Arizona também, é super comemorado o Dia de Todos os Mortos, aí misturou com o Halloween, enfim. E era uma celebração que antes, a gente até não comentou, o Samhain, eles tinham muitas fogueiras, e eles usavam essas fogueiras justamente para queimar aquelas partes da colheita que não eram muito boas, né? Ali era o final da época da colheita, então eles queimavam aquilo como forma de oferenda para os deuses, agradecendo pelo período de colheitas ter sido tão bom e tudo mais, só que ele era basicamente, tinha bastante trigo, cevada, era coisa mais nesse nível, né? Quando vem para os Estados Unidos, a principal plantação dos Estados Unidos é milho, né, velho? Tanto que você vai ver que é milho pra tudo quanto é lugar, né? Se viessem pro Brasil ia ser soja, né? Mas enfim. E aí eles usam essa mesma base, só que eles vão transformando um pouco ali, conformando pra ideia americana, né? E aí daí que surge a parte de transicionar. Não usar nabo nem batata mais, que era o que eles tinham abundância lá na Irlanda, mas usar abóbora. Aí a abóbora era até um negócio melhor, assim, porque você podia fazer umas lanternas maiores com ela, assim, tal. Colocar vela dentro e tudo mais. E aí ficava bom. E dava pra fazer aquelas carinhas bonitinhas. Eles aproveitaram que tinha bastante abóbora, que ela é mais macia e maior que o nabo. Tinha pra caramba. E aí trocaram. E aí também o que você falou do milho... E é nos Estados Unidos que surge essa figura do espantalho também como um personagem de Halloween. Porque o espantalho era usado nas plantações de milho, né? Verdade. Dá um medo aquele bagulho, né? Vários filmes de terror. Os caras colocam um negócio pra assustar eles mesmo, né? Incrível, né? Então, velho, mas aí a gente vai entrar num ponto que eu queria discutir já. Porque que é o lance da perversão. Que é o lance da ideia de ficar ali brincando com a energia da morte, né? A pulsão de morte e a pulsão de vida. Ah, você quer ter um negócio que é pra espantar, sei lá, corvo ou bicho da plantação de milho. Mas daqui a pouco o negócio é usado em tudo quanto é lugar pra assustar a si próprio, assim. Né? Essa força da morte, que é comemorada nessa semana, nesses 3 dias de festa aí, que lá nos Estados Unidos na realidade é só Halloween, né? Eles não comemoram os outros dias e tal. Mas essa força da morte ela é interessante de aparecer, porque no Halloween é justamente quando é permitido. Você pode pôr suas fantasias pra fora,
né? As pessoas lá 50 anos de idade usando fantasia, não pega nada. Andando junto com as crianças, com a desculpa de que é pra ajudar as crianças a pegar doce. Ah, é. Porra nenhuma. É mó da hora usar fantasia. Eu adoro Halloween, velho. Tem que confessar, eu gosto do Halloween, cara. Confessando aqui que eu gosto de brincar com a energia da morte. Mas assim, você consegue pôr suas fantasias pra fora e geralmente, nesse período, essas fantasias são dark, né? Você vai ver lá, é o vampiro, é não sei o que, lobisomem, é o pânico lá, aquela careta do pânico. É o Fred, o Jason, é só coisa, né, pesada. O tema é obscuro, né? Tem também aranha, aracnídeos, morcego. É tudo coisa que dá medo, né? E assim, é claramente uma... Eu acho legal o fato de poder celebrar como os mexicanos fazem, ou no Samhain eles fazem, celebrar a morte. Porque já é um mês tão pesado e é um assunto que não é fácil de se falar. Então quando você permite celebrar de certa forma, você tá deixando aquela energia ter uma vazão, né? Então assim, eles usam da energia da morte para poder dar vazão, inclusive em coisas que de repente vai pro aspecto sensual, vai pro aspecto de poder, porque aí daqui a pouco é o... Como é que é? É o Fred Krueger, mas é o Fred Krueger fortão. É umas bruxas, mas umas bruxas com as roupinhas curtinhas e não sei o que tal, porque... Múmia sexy. A múmia demônio sexy, vampiro sexy. Não é que você vê que é uma tentativa de deixar ter vazão essa força, que é uma coisa que a gente não fala muito. Dessa forma, você está unindo as pulsões também, né? Você tem a pulsão de morte, que é o tema principal, e essa questão sexual é a pulsão de vida. Então, é uma tentativa inconsciente de unificar as duas coisas, né? E a hora de deixar dar vazão, né? As coisas ocultas, isso é o que a gente pode trazer também. Os medos. E brincar com isso. E sentir. Tem gente que sente muito prazer em se sentir assustado, em se sentir. Como é que uma parte mais submissa, assim, ou entrar num. Velho, por que a gente vai num trem fantasma? Ou numa casa de terror? Ou até aqui no Brasil mesmo, se assustar, né? Cara. Então, velho, mas é pra se assustar. Né? No Hopi Hari ou no Play Center, né? Que tinha a Noite do Terror, Hora do Horror, esses negócios assim e tal. Por quê? Porque tem uma coisa nessa energia que é vida. Apesar de ser morte. Então, a gente tá falando ali de uma pulsão que é mais permitido olhar e dar vazão. Mas é uma coisa que tá em todo mundo. E que se a gente pudesse olhar durante o ano inteiro, seria melhor ainda, né? Todo mundo tem essas pulsões. Tem algumas fantasias que a gente só consegue deixar dar vazão nesse período aí, inclusive. Porque, fala a verdade, Halloween nos Estados Unidos é uma putaria. Cara, é quase que o carnaval daqui. Eu fiquei pensando nisso, cara. Porque, é nesse nível. Pois é. Então a gente tem essa força aí também. Eu ia falar uma outra coisa, esqueci agora. Cara, pra mim, quando você pensa aí também, pegou muito a questão também de tratar os medos, né, dos sistemas sombrios de forma um pouco mais lúdica. Porque no geral a gente leva esse tipo de coisa muito a sério, né? O próprio escuro, né? Muita gente tem medo do escuro. E no Halloween, a festividade em si, né, ela acontece de noite. Então você sair de noite assim, quase madrugada, com um monte de gente fantasiada, um monte de gente que você não conhece, coisa que normalmente a maioria das pessoas não ficaria confortável, bater na porta de gente que você nunca ouviu falar, nunca conversou, pra pedir coisa. Então, é um negócio que, assim, em condições normais, seria estranho para muita gente. Então, acaba sendo uma forma de você tratar esse tipo de assunto de uma forma mais leve, mais lúdica, né? São assuntos e temas que
que nem se falou, né? Seria muito bom se a gente falasse sobre isso o ano inteiro, mas como a gente acaba não fazendo, que bom que tem pelo menos uma data comemorativa que a gente aborda esse tipo de tema. Correlação que a gente já fez, mas que não aprofundou muito, é que, tá, tudo bem, não dá pra falar disso o ano inteiro, mas essa época do ano ela é muito propícia. Né? Se a gente for aí fazendo a correlação lá com os nossos mitos gregos, se a gente for pegar esse período e a ideia de exacerbar e aprender a lidar com essa força de morte, que é uma pulsão de vida, ideia de ter poder e de usar a sensualidade para seduzir o outro, que é uma ideia também de poder, tal. Isso é muito Perséfone. E a gente já falou de Perséfone aqui. E a Perséfone ela some, né? E quando ela é raptada por Hades, ela vai pro submundo e a mãe dela fica vagando lá. É justamente esse período que a Terra começa a ficar infértil. Uhum. Né? São 3 meses ali, que é depois, é quando a gente está caminhando em direção ao inverno. Então, ele começa a ser, eu acho que se a gente for dividir ali, eu fiz essa conta. Se a gente for dividir ali, tem o outono, né? A gente tem o equinócio de outono, acho 21 de setembro, aí a gente vai ter o ápice do outono justamente na semana aí desse festival, na semana do Halloween. Dali é ladeira abaixo, né? Que é o que eu tinha falado. Ou seja, a gente tá mergulhando mesmo. A gente tá sendo raptado nesse instante, igual Perséfone. Você já tá mais Algo perto, está nos chamando, né? Já tá mais perto do inverno do verão, né? A partir dali. Então. E aí algo tá nos chamando. O sol a noite começa a ser maior que o dia, a partir do equinócio, né? E o ápice disso vai ser lá no dia 21 de dezembro, que a gente já falou aqui no episódio de Natal também. Uhum. Mas assim, a noite começa a ganhar do dia. Então, alguma força, né, arquetípica que tem dentro do inconsciente de todo mundo tá chamando a gente para olhar para essa força. E aí o que eu falei que dá para comparar é porque a gente entrou no signo de Escorpião, né, nesse período. Que é justamente o signo que vai falar de poder, de sensualidade, de morte. Né? Então, olha como é que as coisas se encaixam. Que interessante também ver isso. Coincidência? Eu acho que não. Acho que não. Velho. E tem uma outra coisa que a gente não falou. Por que se colocavam as abóboras e por que nos Estados Unidos a abóbora chama Jack-o'-lantern, né? Tem essa parte aí, né? Na realidade, tipo, Jack-o'-lantern seria basicamente a lanterna do Jack. Então, nos Estados Unidos, o nome que se dá para essas abóboras que o pessoal coloca é essa lanterna de Jack, que é um mito celta, um mito irlandês, do Jack Mesquinho, que é um cara que enganou o diabo 2 vezes lá. É um cara, tipo assim, que conseguiu enganar o diabo pra não ir pro inferno nunca mais. Só que aí, quando ele morre, ele bate na porta do céu e ele não vai entrar lá, porque ele era um cara ruim. Ele só esqueceu então, de prever esse ponto aí. Só esqueceu. A gente nunca sabe o que pedir, velho. Essa é a parada. Cara. E aí, quando ele foi bater lá no inferno de novo, o diabo falou: você não queria entrar, agora você não vai entrar. E aí ele não conseguiu ir nem pra céu nem pra inferno, então ele fica vagando. Então o fato dele ficar vagando é por isso que as pessoas também colocam lanternas, que é pra ajudar a guiar, né? Acho que esse mito aí já é um pouco mais moderno também, né? No passado a ideia era guiar mesmo as almas antigas, os espíritos malignos ali que eles falavam. Até porque se a gente tá tendo a noção aí de diabo e céu e inferno, isso é uma denominação cristã, né? Então já vem aí do período irlandês que foi catolizado. Então é de fato mais recente, né? Já não é mais da cultura celta pagã que fez essa parte do mito. Eu diria que o céu não é tão cristão assim, que alguns outros falam de céu, mas diabo, inferno é de cristão. Isso é 100%.
Ai, sacanagem. Não, e enganar o diabo também, acho que principalmente essa figura, né? Na cultura celta não existe essa figura de diabo. Quer dizer, de maioria das culturas assim, né? Acho que é interessante, é um festival. Sempre gostei bastante do Halloween, contar uma história pra você. Quando eu era mais novo, aí tinha Halloween lá no bairro, eu peguei uma fantasia emprestada do amigo meu, que era daquela do Pânico, né? Uhum. Capona preta, assim, aquela carona, assim e tal. E aí chamei um monte de... Né? A faquinha não tinha, mano. Não tinha. Eu peguei tipo uma faca mesmo lá de casa, assim, só que não era muito grande, não. E aí, beleza. Aí saí com os meninos, só que ninguém tinha fantasia, né, mano? Todo mundo... Molecada foda, mano. Eu tinha emprestado uma já. Uhum. Aí, pô, peguei mais uns 6 meninos lá comigo, cara. E a gente foi, tipo, batendo nas casas, assim. Mano, nós ganhamos uma bala. Eu chegava lá na porta, chegando gostosuras ou travessuras. A galera, tipo, quem é? Não tem nada disso, não. Tipo, sai daqui. Foi uma merda, Sim, mano. O que você tá falando, cara? Agora que começou a engrenar um pouco mais, né, no Brasil. Tinha a casa do padeiro, velho. Aí eu fui direto na casa do padeiro, né? Porque quem vai ter bala pra dar? Mano, padeiro. Não deu uma bala pra nós. Sacanagem. Cara, não é fácil querer cultuar o Halloween no Brasil, não, cara. Mas assim, ó, como no Brasil as coisas que bombam nos Estados Unidos sempre chega 20 anos depois, aqui daqui a pouco... Tá chegando. O Halloween tá bombando aí também, né? A gente bem atrasado. Mas no geral eu acho que é uma festa muito interessante. Então há o Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos e Finados ou Dia de Todos os Mortos, né? É a oportunidade que a gente tem aí ao longo do no meio do nosso ano, para poder pensar um pouquinho mais. Na cultura Wicca, Lucão, isso é mais contemporâneo até. Eles ainda comemoram, inclusive o Halloween é onde celebra o Ano Novo Wicca. Entendeu? Legal. E eles comemoram essa fase porque é justamente uma hora de recolhimento, uma hora de meditação. É a hora que você mergulha no seu interior. A gente tá falando de ir pro submundo, submundo, não se esqueçam, tem a ver com o inconsciente, né? Tem a ver com buscar as forças dentro de você. Então é uma época de meditação, tal, que tem a ver, né? É muito legal ver essa passagem, tipo, o macro funcionando igual o micro, assim, que é o que a gente fala durante os mitos todos aí. Você vê, mesmo não sendo um mito grego, né? Não são da cultura grega, mas todos os arquétipos se conversam e a gente consegue fazer o link com a contraparte grega, que é Perséfone. Que aí fala com tudo isso que você comentou, né? Todos esses arquétipos estão lá, inclusive correlacionando com a mesma época do ano, que é novembro. Pior. Pô, vamos ver, você vai sair de que esse ano? Cara, no estado que eu tô aqui, velho, eu acho que vai ser... Kratos aposentado dentro de casa. Kratos aposentado. Que ótimo. Barba já tem, né? Barba e a careca. As tatuagens, apesar de não ser vermelha. Puta merda, Lucão. Caraca, quem não pegou a referência aí, joga no Google pra ver quem que é o Kratos, mano. Deus da guerra. Porra, top, velho. E você vai sair do quê? Não. Bruxão? Não sair de nada, não. Bruxão de mago negro, querido. Cara, aqui é só os bruxos, que pra quem não tá sabendo aí, só na bruxaria. E outra coisa, olha só, que a gente esqueceu de falar também. Porque no Brasil, a gente chama de Dia das Bruxas. Que até então a gente não falou nada de bruxa, né? E eu procurei, velho. E em nenhum lugar fica... Não tem. Porque que o Halloween no Brasil é chamado de Dia das Bruxas. A única ligação que eu consegui fazer era justamente com a questão da igreja. Por quê? Porque as bruxas eram quem mexiam com essa força do submundo. Eram as bruxas que de repente faziam umas magias que podiam seduzir as pessoas e tal. Que é Perséfone de novo, né?
Perséfone de todo o sagrado feminino, né? Que aí, por um certo tempo, nos Estados Unidos, teve até Salem lá, as mulheres foram queimadas e condenadas a... Condenadas não, e chamadas de bruxas, né? Aí, condenadas à fogueira. E tudo mais e tal. E aí eu pensei que essa era a correlação que ligava a ideia de usar essa força da morte e tudo mais por trás com o fato de bruxa. Porque era uma ideia também de que tudo que era feminino era maligno, né? Porque não faz sentido nenhum bruxas ali, enfim, mas acabou pegando. Cara, também não sei. Porque assim, faz parte da temática, né, de certa forma. Porque o catolicismo jogou toda essa questão aí de que se chama de bruxaria, né, que é o ocultismo, para o submundo. Então entrou no pacote, mas sei lá. Enfim, acho que era isso aí. Acho que encerramos por aqui então. Bom, estamos de volta, estamos aquecendo as engrenagens ainda, vocês estão vendo. Tirando ferrugem. Será que a gente pode chamar de segunda temporada? Nós estamos vindo pra segunda temporada. Ó, nós ficamos 9 meses funcionando, depois quase 3 parados, a gente seguiu o ciclo de novo do Perséfone. É o segundo ano de Zeus me livre. Segundo ano, segunda temporada. Zeus me livre ano 2. Então, primeiro episódio da segunda temporada. Então, para finalizar, se vocês ainda não assistiram a primeira temporada, não se esqueçam de assistir os episódios anteriores para entender o que são os mitos, entender os arquétipos da mitologia grega, assistir o episódio de Perséfone, que a gente comentou bastante aqui, e os outros episódios que a gente também fala do inconsciente e do feminino, que acho que tem tudo a ver com o que a gente comentou aqui ao longo desse episódio. Não esqueçam de recomendar para os seus amiguinhos, para os seus colegas, familiares. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seus comentários. Mandem sugestões de mitos e análises que vocês queiram que a gente faça, porque a gente gosta bastante das sugestões dos comentários de vocês. Então, muito obrigado. Manda nos comentários que roupa que vocês vão sair no Halloween, velho. Eu quero saber. Isso manda também. no e-mail. Manda foto lá no vai e-mail. Sair. Pô, mandar foto no e-mail, cara. Caralho. Publica lá no Instagram. Marca a gente no Instagram, lá onde vocês estiverem nas festas. Gente. É que eu não sei onde que funciona os bagulho, Lucas. Desculpa, manda no e-mail. Aí que bosta. Tudo bem, mano. Tamo sem velho, usar né? rede social. Mas tá bom, aí estamos pra segunda temporada, nós vamos renovar essas paradinhas aí. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tchau!